Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Belezinha? Muito bem, estamos chegando na parte final do curso de Sistemas de Controle Lineares, nesse tópico que se chama Resposta em Frequência. Tá? Com ele a gente fecha esse primeiro ciclo, em que você vai ter uma visão geral do sistema de controle, né, dos principais aspectos da teoria, como que ela é aplicada, também vai ter uma ideia geral de projeto de controladores, enfim. De forma que, num próximo momento, quando você for fazer o seu estudo de sistemas de controle digital, né, e aí sim, dado o contexto atual, né, onde você vai fazer projeto propriamente dito, você tenha os subsídios que precisa para entender o que lá vai ser dito, tá? Muito importante esse tópico, porque ele abre portas para uma outra interpretação dos sistemas de controle, dos sistemas lineares, que é bem importante para qualquer contexto de engenharia. Então vamos lá? Vamos ver o que a gente tem para falar aqui. Bom, até esse momento a gente estava tratando o sistema de controle através de dois sinais, o degrau unitário e a rampa. E a gente viu que com esses sinais a gente conseguiu construir bastante coisa a respeito da teoria de sistemas de controle, tanto em regime estacionário quanto em regime transitório. Tá? Então, basicamente, todo o nosso projeto de controle até o momento, especificação de requisitos, modelagem do sistema, enfim, foi utilizando esses dois sinais, tá bom? Só que existe um outro sinal que para a gente também é bem importante, que é o sinal senoidal. O sinal senoidal ele vai permitir dar para a gente uma outra visão a respeito do comportamento do sistema linear, que ela é vital para qualquer pessoa que se aventure nessa área de sinais, de sistemas, de controle, etc. E a resposta do sistema que a gente vai discutir nessa etapa do curso é o que a gente chama de regime permanente senoidal. Então vamos ver o que é esse tal de regime permanente senoidal. Considerar inicialmente uma planta qualquer, tá? Então tem um GDS, que ele é um numerador qualquer, com um conjunto de polos, S1, menos S1, menos S2 até menos Sn, tá? E a essa planta, né, eu vou aplicar um sinal senoidal na entrada. O sinal ele tem um valor de pico, né, o valor de pico da senoide, seno de ômega t, então esse seno ele tem uma frequência ômega estabelecida. E aqui, para começar, a gente não está dizendo um seno com fase, tá? O seno que ele tem fase zero, tem uma frequência ômega estabelecida e tem um valor de pico para essa senoide. E a gente vai pegar essa senoide e vai aplicar nesse GDS. Bom, naturalmente a resposta do nosso sistema ela vai ser então y de s é igual à transformada de Laplace, né, a função de transferência do sistema, g de s, vezes a transformada de Laplace do sinal u de s, que nesse caso é senoidal. Bom, a gente está querendo estudar as características dessa saída em regime permanente. Isso quer dizer o quê? A gente vai aplicar uma senoide com uma característica fixa, né, de amplitude e de frequência, e de fase também. E a gente vai, ao aplicar esse sinal, a gente vai esperar que todos os transitórios de acomodação interna do sistema, eles passem e esse sistema comece a operar apenas num regime permanente. Se você lembra lá do regime transitório, o regime permanente, o regime estacionário, o regime permanente é aquele no qual as características da saída ou as características do sinal, eles param de variar, tá? Isso não quer dizer que o sinal não está variando no tempo. Ele está variando no tempo, mas as características daquele sinal, como inclinação, amplitude, fase, frequência, enfim, não estão mudando mais. A isso a gente dá o nome de regime permanente daquela saída daquele sinal. E é isso que a gente vai estudar aqui quando a gente aplicar um senoide na entrada, tá? Bem, a transformada de Laplace de um sinal senoidal, se você se lembra lá do comecinho do nosso estudo, ela é dada por isso aqui, tá? A frequência dessa senoide multiplicada pelo valor de pico sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado, tá? E naturalmente essa transformada de Laplace desse sinal de entrada, ele é então multiplicada pela função de transferência da planta e isso dá origem à saída do sistema para aquela entrada senoidal, tá? Bom, naturalmente, isso aqui vai gerar para a gente uma expressão em Laplace bastante grande, fracionária, mas bastante grande, né? E que a gente pode decompor via expansão em frações parciais, igual a gente fez lá no comecinho do curso. E é esse o próximo passo. Nosso próximo passo aqui, então, é pegar essa expressão
três aqui, que compõem a transformada de Laplace do sinal de entrada e a função de transferência da planta, e fazer uma expansão em frações parciais para a gente conseguir calcular qual que vai ser o valor da saída para essa entrada. Então, a expansão em frações parciais desse sistema, ou desse sinal, né, ele vai ser dado por y de s é igual a A sobre S mais J ômega, mais uma barra sobre S menos J ômega, mais B1 sobre S mais 1, blá blá blá, até Bn S mais N. Então, naturalmente, a expansão em frações parciais ela vai se dividir em duas partes. Uma primeira parte que depende naturalmente dos polos do sistema, dos polos de e uma segunda parte que ela depende eminentemente da entrada. Se você observar, esses dois termos aqui são exatamente, né, sobretudo os dois denominadores, né, se você pegar e fizer a multiplicação desses dois denominadores, você chega em S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, esses dois termos aqui, eles dependem basicamente da senoide que você está aplicando, tá? E esses demais termos aqui são as características próprias do sistema, os polos desse sistema. Obviamente, o A e o A barra, que são os coeficientes que estão aqui em cada um, né, desses termos, eles dependem de todos os outros polos que existem nesse sistema, e dos zeros também, tá? Mas, basicamente, aqui pra gente, são esse termo aqui e esse termo, eles dependem da entrada do ponto de vista de polos, e o A e o A barra dependem naturalmente das outras características do sistema que a gente vai discutir já já. Bom, se a gente tomar a transformada inversa dessa expressão em Laplace, a gente vai ver que o sinal de saída ele vai ter esse formato aqui, ó. Y de t é igual a E elevado a menos J ômega t, mais uma barra E elevado a J ômega t, né? Então, note que aqui todas essas expressões são expressões cuja transformada inversa leva a um exponencial, só que esse termo aqui é um termo complexo. Então, vai ser E elevado a menos J ômega t, E elevado a J ômega t, e B1 é elevado a menos S1t, B2 é elevado a menos S2t, e assim sucessivamente até o Bn é elevado a menos Snt. Tá? Bom, o que a gente quer é analisar essa saída em regime permanente. Então, a gente vai ter que analisar como que essa saída se comporta para um tempo muito grande. Passado um tempo muito grande, o que acontece com essa saída? Naturalmente, se a gente fizer o pressuposto de que o sistema é estável, e é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né, garantir que o sistema que a gente está analisando aqui nesse primeiro momento ele seja estável, a gente pode, nesse caso, dizer que a saída ela é limitada quando o y tende para infinito. Ou seja, essa saída ela não explode, ela está limitada dentro de uma região ou de uma faixa de valores. Então, para o regime permanente, que implica exatamente a gente pegar o t e fazê-lo tender para infinito, né? E aqui, perdão, tem dois errinhos aqui na transparência, não é t tendendo a zero, mas na verdade é t tendendo a infinito, t tendendo a infinito, t tendendo a infinito, tá? Quando t tende a infinito, ou seja, eu estou analisando o sistema do ponto de vista de como que ele se comporta para um tempo muito grande, a gente vai poder ver que todas essas exponenciais E elevado a E menos SKT, elas vão zerar. São exponenciais em que o S é um valor real. Então, por ser um valor real, quando t tende a infinito, essa exponencial tende para um valor bem pequenininho. Tá? Então, todos esses termos aqui, a partir do B1 E elevado a menos S1t, eles tendem a ir para zero quando t tende a infinito novamente. Por favor, tem um errinho aqui, muita atenção. E aí, com t tendendo a infinito, só vão sobrar esses dois termos aqui. O A elevado a menos J ômega t e o A barra E elevado a J ômega t, que naturalmente a gente não vai poder usar a mesma analogia aqui, porque a gente está considerando que esse termo aqui é complexo, né? Então, naturalmente, o limite com t tendendo a infinito aqui não vai fazer com que esses dois termos sumam, né? Porque, na verdade, é um J ômega, que se você lembra lá do seu curso de cálculo, E elevado a J alguma coisa é um sinal senoidal complexo, né? Um sinal complexo senoidal. Então, a resposta permanente desse sistema ela vai ficar assim. Y permanente de t é igual a E elevado a menos J ômega t mais o A barra E elevado a J ômega t. Os demais termos eles vão naturalmente sumir no regime permanente, porque o t está tendendo a infinito e, portanto, a contribuição desses termos vai ficando cada vez menorzinha até ser desprezível. Tá? Bom, naturalmente, dependendo da função de transferência, a gente pode calcular o valor de A e de A barra, tá? Então, esses valores aqui, eles são calculados pelos métodos de resíduos.
tranquilamente. E esses valores de resíduos vão depender, obviamente, de algumas características do G de S. A gente não vai entrar aqui na matemática da coisa, a gente simplesmente já vai apresentar o resultado para vocês, tá? Então, o coeficiente A e a barra, eles podem ser calculados como por meio, né, do teorema de resíduos lá da expansão em frações parciais. E depois que eu faço algumas manipulações algébricas complexas com relação a essa expressão, a gente vai chegar a uma expressão final do y de t que tem esse formato aí. O y permanente de t, ou seja, em regime permanente senoidal, depois que passou um longo tempo até que todas aquelas exponenciais dos polos do sistema elas sumam e sobre apenas a contribuição que vem dessa entrada, ela é dada por um y max seno de ômega t mais φ. O y max é exatamente o quê? O valor de pico da senoide de entrada vezes o módulo de g de j ômega naquela frequência. Tá? Então a gente consegue mostrar facilmente, né, aqui com alguma álgebra de números complexos, que ao eu calcular os valores dos resíduos A e A barra da expansão em frações parciais, isso vai fazer, depois de uma combinação desses termos, com que o valor máximo ele convija dessa senoide de saída, ou seja, eu vou chegar num valor senoidal na saída, cujo valor máximo é o valor de pico do sinal senoidal de entrada vezes o módulo de g de j ômega da função de transferência naquela frequência que eu usei para excitar o seno, tá? A frequência de excitação senoidal. E o φ que aparece nessa expressão é exatamente o módulo, a fase do g de j ômega naquela frequência de excitação. Então esse resultado é bastante interessante para a gente. Quando eu tenho um sistema linear e eu aplico um sinal senoidal na entrada e espero passar um tempo suficientemente grande para que todas as condições iniciais, todas as exponenciais que são passageiras, por assim dizer, elas percam a sua importância, o que vai sobrar no sinal de saída é basicamente um sinal senoidal. E isso já é uma característica muito importante. Sempre que eu aplicar um sinal senoidal na entrada de um sistema linear, na saída eu também terei um sinal senoidal. Esse é o primeiro ponto fundamental para a gente. O ponto fundamental é o seguinte, que se eu aplicar um sinal senoidal de frequência ômega na entrada do sistema, em regime permanente, ter também um sinal senoidal com a mesma frequência ômega que eu apliquei na entrada. Então, o sistema linear ele não muda a característica do sinal do ponto de vista de a sua classe continuará sendo o sinal senoidal e a sua frequência continuará sendo o sinal senoidal de mesma frequência da senoide de entrada. Entretanto, a amplitude e a fase desse sinal de saída, elas vão mudar de acordo com qual é o comportamento do sistema para aquela frequência de excitação que você deu. Então, por exemplo, a amplitude da saída, ela pode vir a ser um valor diferente da amplitude de entrada, tá? Por meio desse módulo de g de j ômega, que é basicamente o módulo da sua função de transferência quando você coloca lá o ômega é igual à frequência de excitação que você colocou. O ômega da função de transferência é igual à frequência de excitação. Tá? E o φ é a fase, ou seja, a fase do sistema ela vai influenciar no atraso, na defasagem desse sinal y permanente de t em relação ao sinal senoidal de entrada. Tá? Então, essas consequências elas estão colocadas aqui para a gente, tá? Primeira coisa que a gente nota é que a resposta permanente do sistema a uma entrada senoidal será também senoidal de mesma frequência da entrada. Isso é um resultado extremamente interessante. E que a amplitude da senoide de entrada ela vai depender da amplitude da senoide. A amplitude da senoide de saída ela vai depender da amplitude da senoide de entrada, mas vai depender também de como que o sistema em módulo se comporta naquela frequência. Então, o módulo de g de j ômega naquela frequência ela vai entrar no cômputo do valor máximo da senoide de saída. E por fim, essa senoide de saída ela vai vir a ser defasada em relação à senoide de entrada, a depender do ângulo, da fase daquele g de j ômega para aquela frequência de excitação. Tá? Então esse resultado é bem importante para a gente, porque ele demarca muito claramente como que o sistema linear ele faz essa ligação entrada e saída quando a entrada é um sinal senoidal, de uma frequência dada. Bom, então,
a gente acabou de ver que a saída do sistema, quando eu aplico um sinal senoidal, é também um sinal senoidal, de mesma frequência. E o que vai mudar basicamente é a amplitude e a fase desse sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Naturalmente, eu posso fazer esse estudo para uma série, uma sequência de frequências diferentes e interpretar como que o sistema como um todo ele funciona para senoides de frequências diferentes, em como que ele vai operar, como que a saída vai se comportar para cada uma dessas frequências. Isso é o que a gente chama de análise da resposta em frequência. Então, a análise da resposta em frequência é, dado uma senoide de entrada, de amplitude definida, de fase definida, e que eu estou mudando a frequência, ou seja, para vários valores de frequência diferente, como que a saída do sistema ela vai se comportar para essas dadas frequências, tá? Em amplitude, em fase. Isso vai dar para a gente a análise de resposta em frequência do sistema linear, tá? No nosso caso aqui de controle, a gente vai estudar essa resposta em frequência do ponto de vista do diagrama de Bode. O diagrama de Bode é um diagrama de análise de resposta e frequência, ou seja, eu tenho basicamente um gráfico de módulo pela frequência, de fase pela frequência, em que esse gráfico ele vai mostrar exatamente como que, para uma dada amplitude de entrada senoidal para esse sistema, como que o módulo, ou seja, a amplitude do sinal de saída vai variar ao longo de frequências de excitação progressivamente crescentes, e como que a fase dessa senoide vai ser em relação à fase da senoide de entrada ao longo da frequência. Só que no nosso caso aqui, o Bode, ele desenvolveu uma metodologia, um esquema de escalas que pra gente aqui é bastante interessante, porque ele ressalta algumas coisas que para um engenheiro de controle é importante. Tá? E aqui, apesar de o diagrama de Bode ser um diagrama de resposta em frequência, pra gente, a gente vai estar especialmente interessado no diagrama de Bode, porque ele vai dar algumas informações do sistema por causa deste esquema de escalas adotado pelo Bode na hora que ele desenvolveu o diagrama. Tá? Vamos falar um pouco do gráfico de módulo. Tá? Como que é o gráfico de módulo do diagrama de Bode, que aí a gente vai ver daqui a pouquinho como é que ele é. Bom, primeiro a gente vai expressar todas as amplitudes dos nossos sistemas por meio de uma escala logarítmica em dB. Essa escala ela é formada dessa forma. Se eu tenho um valor A absoluto, um ganho dimensional de engenharia, e eu quero saber quanto que vale esse ganho numa escala logarítmica em dB, eu faço essa conta aqui, 20 log decimal do valor absoluto. Isso vai me dar um valor do A em dB, tá? Que basicamente é uma escala logarítmica, depende do log decimal. Tá? O gráfico de módulo, então, ele vai ser um diagrama que é uma relação gráfica entre os módulos de G de J ômega em dB para várias frequências de excitação em função dessas frequências de excitação. Então, a ideia aqui, basicamente, é o seguinte. Eu construí um diagrama, um gráfico, que ele me mostra qual que é o módulo do G de J ômega, já que o módulo do G de J ômega vai alterar o módulo da saída. Tá? E aí eu vou escrever como que esse módulo de G de J ômega ele muda em regime permanente senoidal a depender da frequência da senoide de entrada que eu coloco. Tá? A frequência ela também é colocada numa escala logarítmica. Então, o gráfico de módulo do Bode é uma escala logarítmica em dB por uma escala logarítmica da frequência. Tá? A escala em dB ela tem para a gente a seguinte utilização. Bom, se você lembra lá das propriedades dos logaritmos lá no ensino médio, você sabe que o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Então, quando eu tenho dois produtos, ou melhor, o produto de dois módulos, ou se eu tenho um sistema que ele é composto de um G1 de J ômega vezes o G2 de J ômega, e eu quero saber qual que é o módulo do conjunto, em dB, isso vira uma soma. Então, o que é um produto na escala numérica, na escala de engenharia, em dB vira uma soma. E isso tem certas vantagens do diagrama, porque em vez de você ter que tratar ponto a ponto por meio de multiplicações, você pode tratar isso tudo por meio de somas. Isso facilita algumas manipulações que a gente vai fazer, algumas interpretações que a gente vai fazer nesse diagrama. É por isso que o diagrama de Bode ele é construído por uma escala logarítmica, em dB, em módulo.
Já a escala em frequência, por que usar também a frequência como logaritmo? Para a gente ver isso, a gente pega aqui um sistema GDS geral, qualquer, tá? Com um número de polos m, com um número de zeros m, com um número de polos n, tá? E, naturalmente, esse n menos n, se eu quero um sistema que ele seja causal, o n vai ser maior que o m, né? Bom, em termos da resposta em frequência, como que eu calculo o módulo de g de j ômega aqui nesse caso? Olha, eu pego e aplico o módulo, então, em toda essa expressão de Laplace, onde eu substituo o s por j ômega. Tá? Então, o módulo de g de j ômega ele vai depender dessa expressão gigante que está aqui. Só que como a gente quer o regime permanente senoidal, ou seja, como que o sistema se comporta, e mais do que isso, como que ele se comporta, sobretudo com essa variação de frequência, a gente vai pegar algumas partes notáveis desse gráfico para analisar. E a primeira delas é analisar essa função de transferência g de j ômega, quando o ômega, a frequência de excitação, ela é um valor muito alto. Como que esse módulo aqui se comporta quando a frequência da senoide de entrada ela está aumentando? Note, se a frequência é muito alta, ou seja, se o ômega está tendendo para infinito, é um valor muito maior, muito grande, né? Ele está tendendo realmente para um valor extremo, o módulo anterior ele pode ser aproximado pela seguinte forma. Olha, g de j ômega elevado a m, quando o ômega tende a infinito, ele tende a ser dominante sobre todos os demais termos dessa parcela do numerador aqui. E a mesma coisa acontece no denominador. Quando o ômega tende a infinito, esse termo aqui elevado a n, ele tende a dominar todos os demais termos na parcela do denominador. Então, quando a frequência de excitação ela tende para o infinito, os únicos termos que basicamente vão interessar para a gente é o j ômega elevado a m sobre o j ômega elevado a n. Os demais vão ser todos dominados no numerador pelo j ômega elevado a m, no denominador pelo j ômega elevado a n. Então, basicamente, essa expressão aqui ela vai convergir para uma expressão como essa. Quando o ômega, o valor da frequência de excitação é muito alta, ou esse ômega está tendendo para um valor infinito, o módulo de g de j ômega ele é aproximadamente igual ao módulo de g de j ômega elevado a m sobre o g de j ômega elevado a n. Só que essa expressão pode ser escrita também como essa aqui. É o módulo de 1 sobre j ômega elevado a n menos m. Só que essa expressão pode ser escrita também dessa forma. Módulo de j ômega elevado a menos n menos m. Essa expressão aqui, note, eu só tenho j ômega. O módulo de um número complexo, se ele é um imaginário puro, é exatamente o valor dessa parte imaginária. Então, o módulo de j ômega elevado a menos n mais m é igual a ômega elevado a menos n menos m. Tá? Então, a gente observa que na medida que a frequência está aumentando, o módulo de g de j ômega está diminuindo por essa expressão aqui. Se eu tomar o n igual a menos n, esse n grandão aqui igual a n menos m, a gente vê que o módulo de g de j ômega em dB, ele vai ser aproximadamente menos 20 n log decimal de ômega. Então é simplesmente aplicar a propriedade de logaritmo aqui, né? A gente vai pegar o log disso aqui, o expoente ele vai descer do logaritmo como um produto, né? Menos 20, n, que é menos n menos m, né? Então esse menos vem para cá, 20 da definição da escala dB, n grandão é n menos m, log decimal de ômega. E aí a gente observa que na escala logarítmica, o módulo em dB, quando a frequência tende para um valor muito alto, ele cai ou ele varia numa taxa linear, que é menos 20 vezes n. Então, numa escala logarítmica, quando a frequência tende para um valor muito alto, a queda, o valor do módulo, né, de g de j ômega, ele vai caindo nessa escala logarítmica por meio de uma reta, que tem inclinação menos 20 n, que é exatamente o número de polos menos o número de zeros. Tá? Então, o módulo em dB, nessa escala logarítmica decimal, ele vai variar de forma linear em função da frequência. Tá? Então, isso é uma conclusão importante que a gente vai usar, por exemplo, numa situação como essa.
Se você pegar isso aqui, então eu tenho um gráfico de módulo em dB pela frequência para dois sistemas diferentes. O gráfico está em dB, então a magnitude está numa escala logarítmica. E a frequência aqui também está escrita numa escala logarítmica. Aqui eu tenho dois sistemas diferentes, como que o módulo desses dois sistemas variam, tá? Note aquilo que eu disse, na medida que a frequência está aumentando para um valor cada vez crescente, a amplitude ou o módulo de cada um desses sistemas, elas caem ao longo dessa frequência por meio de uma regra linear. Bom, então nessas duas curvas aqui, o que eu tenho? Eu tenho que quando a frequência aumenta, a queda da amplitude em dB com a frequência, ela segue um aspecto linear. E a inclinação que eu tenho aqui, ela vai depender basicamente do número de polos menos o número de zeros. Por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho o valor 10 a 1, 10 a 2, tá? Então 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, eu tenho uma diferença de 10 vezes na frequência entre dois pontos. A relação entre a queda desses caras aqui para cada década, ou seja, cada multiplicação de 10 vezes na frequência, vai ser menos 20 vezes o número de polos menos o número de zeros. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse primeiro sistema azul aqui, ele cai 20 dB para cada vez que eu multiplicar por 10 vezes a frequência. Então, esse sistema azul aqui, ele tem uma queda de 20 dB por década. Então, ele cai 20 dB para cada vez que eu multiplicar. Se eu pegar aqui mais 10 vezes na frequência, ele vai cair mais 20 dB. Esse outro sistema aqui, ele tem uma queda mais intensa. Então, nesse caso aqui, quando eu pego duas frequências com 10 vezes de diferença entre elas, 10 vezes de razão entre elas, esse sistema aqui ele vai ter uma queda mais abrupta. E aqui, no caso, vai ser 40 dB para cada década. Ou seja, cada vez que eu pegar a frequência e multiplicar por 10 vezes, a queda de valor de módulo em relação à frequência anterior vai ser de 40 dB. Note que essa inclinação aqui, ela tem a ver necessariamente com o número de polos menos o número de zeros do sistema. Então, por exemplo, um sistema de primeira ordem, ele tem uma queda aqui de menos 20n igual a 1. Então, menos 20 dB por década. Um sistema de segunda ordem que eu tenho dois polos e não tenho zeros, o n vale 2. Então, ele cai menos 40 dB por década. Se eu tenho três polos e não tenho nenhum zero, eu vou ter menos 60 dB por década. Se eu tenho dois polos e eu tenho um zero, o n volta a ser 1 de novo. E aí eu vou ter menos 20 dB por década. E assim sucessivamente. Então esse resultado ele é bastante interessante porque eu consigo, através do gráfico de módulo do sistema, né, da resposta em frequência do sistema, do diagrama de Bode, eu descobri qual que é a relação entre o número de polos e o número de zeros do sistema. Tá? Exatamente em sendo o n, essa diferença entre o número de polos e o número de zeros. Se para frequências muito altas eu tiver uma queda de 20 dB para cada década, para cada vez que eu multiplicar a frequência por 10, isso indica que eu tenho um polo a mais que zero. Se eu tiver, por outro lado, uma queda de 60 dB por década, nessa região de frequência mais alta aqui, isso indica que eu tenho 3 polos a mais que zeros. Tá? Então, esse esquema de escalas do Bode é bem interessante nesse sentido. Ele dá uma informação bem clara para a gente a respeito dessa relação de polos e zeros. Já o gráfico de fase, para o gráfico de fase é a mesma coisa. Eu tenho um diagrama de fase, de defasagem da senoide de saída em relação à senoide de entrada para várias frequências de excitação. Aqui, no caso, a gente não precisa fazer nenhum tipo de ajuste no diagrama de fase, tá? Porque quando eu tenho dois números complexos que estão se multiplicando, né, tomar a fase desses dois números complexos é a mesma coisa que tomar a fase de cada um dos números complexos isoladamente e somá-las, tá? Então, aqui no caso, a escala de fase não precisa de nenhum ajuste, porque se eu tenho um sistema série g de jω igual a G1 vezes G2, a álgebra complexa me mostra que a fase de g de jω é igual à fase de G1 mais a fase de G2 para aquela frequência de excitação, tá? Se a gente ainda mantiver a escala logarítmica, tá? Então a gente mantiver essa escala logarítmica, novamente a gente tem a mesma expressão, né? Originariamente é a mesma coisa. Continuo fazendo aquela aproximação quando a frequência tende para um valor muito alto, ou seja, a fase de g de jω ela vai ser aproximadamente a fase de jω elevado a m sobre jω elevado a n. Isso aqui vai me dar 1 sobre jω sobre
elevado a n menos m, que é igual a j ômega, a fase de j ômega elevado a menos n menos m, e aí a fase de um número complexo qualquer, que eu tenha apenas a parte imaginária, ela é 90 graus, porque eu tenho essa parte imaginária, só que aqui no caso eu tenho menos n menos m. Então, isso aqui vai pegar como um multiplicador no 90 graus. Se eu não tivesse esse expoente aqui, eu teria uma defasagem de 90 graus. Só que eu tenho esse menos, então já vai ser menos 90, vezes o número de polos menos o número de zeros. Ou seja, quando a frequência está aumentando muito, o sistema linear, a fase dele vai convergir para um valor que vai ser exatamente menos 90 vezes o número de polos menos o número de zeros. Por exemplo, se eu tenho um sistema de primeira ordem que só tem um polo, eu tenho n igual a 1. Então, para frequências muito altas, a fase vai convergir para menos 90 graus. Se eu tenho um sistema que tem 2 polos e não tem nenhum zero, ele vai convergir para 180 graus. Se eu tiver um sistema que ele tem um polo e um zero, o n é igual a zero. Então, a frequência, a fase, vai convergir para 0 graus. Tá? Então, esse aqui é o aspecto de convergência para o diagrama de fase, a depender do número de polos ou número de zeros. Então, a mesma informação que eu tinha lá no gráfico de módulo, eu recupero aqui no gráfico de fase. Tá? Essa relação entre o número de polos e o número de zeros do sistema. Esse aqui, então, é um diagrama de Bode de um sistema qualquer, tá? Que a gente vai discutir daqui a pouquinho. A gente tem, então, o sistema, para frequências muito baixas, aqui nesse caso, ele tem uma magnitude de 0 dB, o que equivale a ganho 1. Tá? Na medida que as frequências vão aumentando, essa amplitude ela vai caindo, essa magnitude vai caindo, até chegar a uma região aqui de uma queda que é linear. Ela tem uma inclinação, né, da magnitude pela frequência. E a fase, naturalmente, ela começa aqui de 0 graus, né? E ela vai caindo, 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 até chegar no valor de convergência dela, que nesse caso aqui é menos 90 graus. Então, um diagrama de Bode como esse aqui, ele já me diz claramente que esse sistema, primeiro, ele tem um ganho unitário. Nesse caso aqui, a amplitude do seno de saída vai ser praticamente igual à amplitude do seno de entrada. E não vai haver defasagem entre o seno de entrada e o seno de saída. Na medida que a frequência está aumentando, vai começar a aparecer essa defasagem, tá? E aqui eu estou vendo, dá para ver aqui pelo gráfico, talvez não aí no vídeo de vocês, mas esse gráfico aqui está caindo com menos 20 dB para cada década, para cada aumento de 10 vezes na frequência. Isso aqui vai caracterizar como esse sistema tendo um polo a mais que zero. E eu também consigo ver isso aqui na fase. O sistema está convergindo para menos 90 graus. Então, o n é igual a 1. Eu tenho um polo a mais que zero. Bom, dado isso, a gente está agora habilitado a estudar alguns sistemas, como que é o diagrama de Bode deles. E, naturalmente, isso aqui envolve um pouco de matemática que a gente não vai poder fazer aqui por uma questão de tempo, tá? Então, aqui eu vou me limitar a apresentar algumas características dos vários sistemas, como que é o diagrama de Bode desses sistemas, tá? E aí a questão matemática de comprovar que o diagrama de Bode é de fato desse formato, aí fica como um exercício para vocês. Bom, o sistema derivador, então, o que é? G de J ômega. Tá? Então, o sistema G de S é igual a S. Isso aqui seria um sistema derivador. Note que o sistema derivador, o que acontece? Ele não tem polos, ele só tem um zero em S igual a zero, na origem. Tá? Então, o que acontece? Na medida que a frequência aumenta, o módulo de G de J ômega aumenta. Então, é uma reta que sempre que a frequência for aumentando, isso aqui vai aumentando com 20 dB por década, nesse caso aqui. Tá? Então, só tem um G de J ômega, numa escala logarítmica, isso aqui vai me dar uma inclinação positiva de 20 dB para cada década. Tá? A fase, isso aqui vai ser 90 graus para qualquer frequência, tá? Então, isso aqui vai ser 90 graus independente de qual valor de ômega, porque aqui eu simplesmente tenho um número complexo com uma parte imaginária, tá? Então, esse valor vai ser uma constante igual a 90. Claro, aqui parece que não é uma constante, mas aqui é por uma questão do gráfico, tá? Todos esses valores aqui estão muito próximos de 90 graus. Então, na verdade, isso aqui é uma reta em mais 90 graus. Já o sistema integrador, o que eu tenho? Eu tenho G de S é igual a 1 sobre S. Ou seja, G de J ômega é igual a 1 sobre J ômega.
Ou seja, a amplitude desse diagrama, desse módulo aqui, ela vai caindo ao longo da frequência numa escala logarítmica por meio de uma reta, que tem 20 dB por década de inclinação. E a fase, bom, eu tenho 1 sobre J ômega, isso aqui vai ser igual a menos J ômega, e se eu tenho menos J ômega, a fase disso é menos 90. Então, eu sempre vou ter uma fase igual a menos 90, independente da frequência. Então, são essas as características do sistema integrador e derivador. A fase, enquanto a fase do derivador é 90, do integrador é menos 90. O módulo do derivador sobe com 20 dB por década, sempre. 20 dB para cada década, que é o aumento da frequência. O integrador cai de 20 dB por década. Tá? 20 dB é 0,1, tá? Então, o valor é o valor absoluto de ganho na escala em dB. Quando eu tenho menos 20 dB, eu estou caindo de 1/10 do valor, tá? Bom, vamos ver agora o sistema de primeira ordem. Claro, de novo, a gente não vai conseguir fazer toda a matemática aqui associada a esses sistemas. Então, eu vou apenas apresentar o resultado e comentá-los com vocês, tá? Eu tenho aqui um G de S, que é um K sobre tal S mais 1. Então, um sistema de primeira ordem no seu formato clássico. Isso implica que o G de J ômega é igual a K sobre tal J ômega mais 1. Como que esse sistema se comporta em módulo e em fase na medida que eu estou variando a frequência? Note, se eu pegar aqui exatamente a frequência igual a 0, colocar aqui no ômega 0, esse termo some. E aí só sobra o módulo de J ômega fica sendo o K. Ou o K em uma escala dB. Aí eu preciso calcular 20 log decimal do K para encontrar o valor de K em dB. Já a fase vai ser 0. Note que se a frequência é 0, esse termo sobe. Isso aqui vai ser um valor positivo, portanto, fase 0. Vamos pegar a frequência ômega como sendo 1 sobre 10 vezes tal. Então, 1 sobre 10 multiplicado por tal, tá? Quando eu pego essa frequência aqui, 1 sobre 10 sobre tal, isso aqui vai ser aproximadamente o mesmo valor de kdB anterior. Vai variar muito pouquinho. Até o valor de frequência equivalente a 1/10 de 1 sobre tal, esse ganho aqui praticamente não muda nada. E a fase também muda pouquinho, tá? Ela muda ali, ela vai até um valor ali em torno de menos 6 graus, tá? Então a gente partiu de 0, vai para menos 6 graus. Bom, aí a gente tem aqui um valor notável, que é quando a frequência ômega é feita exatamente igual a 1 sobre tal. Ou seja, quando o ômega é igual a 1 sobre tal, corta tal dos dois lados, sobra K sobre J mais 1. Quando a gente fizer a conta de módulo disso aqui, a gente vai perceber que o módulo é aproximadamente o KdB menos 3 dB. E menos 3 dB é aproximadamente 0,707, tá? Ou seja, a amplitude vai ser 0,70%, basicamente, do valor com a frequência ômega igual a 0, tá? E a fase alcança menos 45 graus. Então, de novo, quando a frequência é exatamente 1 sobre tal, o módulo cai 3 dB, o que equivale a dizer que ele caiu 70% do seu valor quando a frequência é igual a 0, e a fase alcança menos 45 graus. O próximo é quando eu pego a frequência 10 vezes maior que 1 sobre tal. Quando eu pego a frequência 10 vezes maior que sobre tal, isso aqui já torna aproximadamente kdB menos 20 dB. Ou seja, menos 20 dB é aproximadamente 0,1. Ou seja, a amplitude do G de J ômega em dB, quando eu estou 10 vezes acima na frequência sobre tal, equivale a 1/10 do módulo do sistema quando a frequência é 0. E a fase se aproxima muito de 90 graus. A gente já está aqui em menos 85 graus. Finalmente, para uma frequência maior ou bem maior que 10 sobre tal, a gente vai ter essa queda de 20 dB por década, ou seja, essa inclinação, uma reta de inclinação de 20 dB por década, e a fase ela vai convergir para menos 90 graus. Tá? Bom, aqui a gente tem então um diagrama de um sistema de primeira ordem com essas informações todas. Essa frequência que está demarcada aqui, naturalmente talvez não esteja dando para vocês verem, mas é exatamente a frequência de valor 1 sobre tal, tá? Que o tal é igual a 1, então 1 sobre tal em radianos por segundo, tá? Que a escala está em hertz, 1 sobre tal em radianos por segundo. Até essa frequência, você vai observar que o ganho, a magnitude do sistema cai muito pouco. Tá? A partir dessa frequência, aí sim, essa queda é mais dramática, com a queda de menos 20 dB por década.
Já na fase, o que acontece? Essa frequência é 1 sobre tal. Até a frequência uma década antes dela, a gente tem uma queda de fase bastante pequena, ali até em torno de 6 graus, tá? A partir dessa frequência, essa fase vai caindo, tá? De uma forma mais ou menos uniforme, até chegar em uma década depois de 1 sobre tal, ou seja, 10 sobre tal, a um valor bem próximo de 85 graus negativos. E aí, na medida que a frequência está aumentando, esse módulo, ou essa fase, perdão, alcança o menos 90 graus. Então, essa aqui é a característica de um sistema de primeira ordem típico. É esse o gráfico de diagrama de Bode que eu espero de um sistema de primeira ordem sem um zero. Já o sistema de segunda ordem, a gente vai falar aqui basicamente do sistema de segunda ordem subamortecido. Por quê? Porque ele tem um comportamento mais rico. O sistema sobreamortecido, ele pode ser visto como dois sistemas de primeira ordem conectados em cascata, tá? Mas o sistema subamortecido, ele já tem uma característica diferente. Bom, de novo, eu tenho aqui o sistema, então, G de S é igual a ômega n ao quadrado sobre S ao quadrado, mais 2 zeta ômega n S mais ômega n ao quadrado. Isso implica que G de J ômega é igual a isso aqui, ó, ômega n ao quadrado sobre J ômega ao quadrado mais 2 zeta ômega n J ômega mais ômega n ao quadrado. Naturalmente, se o ômega é igual a zero, vai sumir esse termo, vai sobrar só ômega n sobre ômega n. Isso aqui dá 0 dB. Ganho 1. E a fase vai ser zero. Ômega n sobre ômega n vai ser um número positivo, fase zero. Vamos pegar a frequência agora 1/10 do ômega n, que é uma frequência notável, a frequência natural do meu sistema de segunda ordem. Então, quando a frequência for igual a 1 sobre ômega n, o módulo vai ser aproximadamente 0 dB, ou seja, não vai haver uma diferença expressiva entre o módulo da frequência zero e até a frequência de 1 sobre ômega n. E a fase também não vai mudar substancialmente. Ela vai cair ali no máximo em torno de menos 5 graus. Em torno de 5 graus, tá? Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, porque esses valores aqui naturalmente dependem do valor de zeta. Mas vai se situar aqui numa faixa em torno de 5 graus negativos. Quando eu excito esse sistema exatamente na frequência ômega n, o que vai acontecer é que o módulo, a magnitude desse sistema vai ter um módulo característico dependendo apenas do zeta. Então o módulo vai ser 1 sobre 2 zeta em dB. Tá? Então ele vai depender do valor de zeta, basicamente. E a fase vai ser exatamente menos 90 graus. Bom, um outro valor notável, que ele é dado por ômega n igual a raiz de 1 menos 2 zeta ao quadrado, é o que a gente vai chamar de frequência de ressonância. Por que frequência de ressonância? Porque o sistema de segunda ordem, quando ele é excitado nessa frequência, ele tem uma amplitude, um módulo maior do que aquele que ele tem quando ele está em 0 dB, naturalmente a depender de zeta. Para zeta abaixo de 0,5, 0,5 pouquinho, eu já tenho um pico na minha resposta em frequência. Ou seja, o módulo de GJ-ômega naquela frequência é maior que o módulo de GJ-ômega na frequência zero. Ou seja, o sistema está naturalmente amplificando o sinal de entrada, senoide de entrada. Tá? Então, esse módulo ele vai alcançar um valor máximo, e esse valor máximo vai depender basicamente do valor de zeta. Tá? E a mesma coisa a fase. Então, tanto o módulo como a fase, eles vão depender do zeta. Só que o G de ômega vai alcançar um valor de máximo nessa frequência. Se eu pegar uma frequência 10 vezes maior que o ômega n, eu vou observar que em 10 vezes de ômega n, a amplitude do módulo vai ter aproximadamente o valor de menos 40 dB. Menos 40 dB é 1/100º, tá? Então a amplitude da senoide de saída ela vai ser 1/100º da amplitude da senoide de entrada. E essa senoide de saída ela vai estar defasada em aproximadamente menos 175 graus, naturalmente aqui dependendo ligeiramente do valor do zeta. Finalmente, se a frequência é muito maior que o ômega n, bom, aí eu entro naquela reta de inclinação menos 40 dB por década e a fase ela converge para menos 180 graus. Isso aqui é o diagrama de Bode para vários sistemas de segunda ordem com zetas diferentes. O ômega n é o mesmo, mas o zeta muda, tá? Então a gente vê, por exemplo, que se o sistema ele é zeta igual a 0, zeta igual a 1, zeta igual a 0,7, ele tem uma queda monotônica. Só que na medida que o zeta vai caindo, por exemplo, zeta igual a 0,5, ele já tem uma
uma amplificação, ou seja, nessa frequência de máxima aqui, que é a frequência de ressonância, em excitando o sistema nessa frequência, eu consigo, na saída, uma amplitude da senoide maior que a amplitude da senoide que eu apliquei na entrada. E esse máximo ele vai crescendo na medida que o zeta vai caindo. Por exemplo, no zeta igual a 0,1, eu vou ter aqui quase 15 dB de máximo, tá? Ou seja, eu vou ter basicamente que a saída do sistema é quase 7 vezes maior do que a senoide de entrada, tá? Então a senoide de saída é 7 vezes em amplitude maior que a senoide de entrada. O gráfico de fase, bom, ele sempre sai de zero ou muito próximo de zero e converge para menos 180 graus. E naturalmente, como que essa curva vai fazer nesse percurso, ela depende ligeiramente do valor de zeta, tá? Sobretudo, ela depende mais fortemente entre a faixa de frequência de 1/10 de ômega-n até 10 vezes ômega-n. Ali que vai estar bem demarcado o tanto, íngreme vai ser essa queda entre essas duas frequências, tá? Bom, aqui para os zeros, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar um sistema de primeira ordem invertido, tá? Então eu tinha lá 1 sobre tau s mais 1. Aqui eu vou pegar só o tau s mais 1, como se ele fosse apenas um zero, tá? Então eu tenho que g de s igual a tau s mais 1. Isso vai implicar g de j ômega igual a tau j ômega mais 1. Quando a frequência é igual a zero, naturalmente esse termo some, e aí eu tenho apenas o ganho unitário. Então é um módulo em 0 dB. E a fase igual a zero. 1/10, ômega igual a 1/10 de 1 sobre tau, naturalmente esse módulo aqui vai ser aproximadamente igual a 0 dB e a fase vai ser ali em torno de 5,8 graus positivos. Quando eu estou exatamente na frequência 1 sobre tau, essa expressão aqui vira J mais 1, o módulo disso é 3 dB, tá? Então eu estou subindo 70%, né? 70% acima daquele valor. 45 graus em fase. 10 sobre tau, o módulo vai estar em aproximadamente 20 dB, a fase vai estar em torno de 85 graus, e se eu tiver uma frequência acima, muito acima de 10 sobre tau, esse sistema ele vai crescer com uma inclinação de 20 dB por década, e a fase vai para 90 graus. Note que a ação do zero é simétrica em relação à ação de um polo no sistema de primeira ordem, ou seja, os gráficos aqui eles são simétricos entre si, né? Então é exatamente essa simetria que esse gráfico está mostrando. Aqui eu tenho o sistema 1 sobre S mais 1, é o sistema preto, e aqui eu tenho o sistema S mais 1, ou seja, é o sistema de primeira ordem invertido. Então o que acontece no sistema de primeira ordem com um polo acontece invertido com o zero. Até a frequência 1 sobre tau, o módulo desses dois caras aqui é praticamente unitário, tá? Então é 0 dB. A partir daquela frequência, no caso do sistema de primeira ordem com um polo, né, ele vai ter uma queda de 20 dB por década a partir daquela frequência. O zero vai ter uma subida, né, um acréscimo de 20 dB por década. E na fase é simétrico também em relação ao valor de 0 graus. Né? Enquanto no polo eu saio de 0 e vou para menos 90, no zero eu saio de 0 e vou para mais 90 graus. Tá? Então, há uma simetria entre um polo e um zero do ponto de vista de diagrama de Bolt. Esse aqui agora é o caso do sistema de segunda ordem. Então, eu tenho dois polos ou dois zeros. O sistema com dois polos a gente viu. Ele tem uma amplitude baixa aqui nas baixas frequências. Né? Ele tem essa amplitude e depois ele cai com 20 dB por década. Então, uma amplificação e aí ele cai com 40 dB por década. Desculpa. Já o zero, o que acontece? Ele vem simétrico. Então, ele está aqui com essa amplitude zero, ele cai por um valor mínimo e depois ele sobe com mais 40 dB por década. Já a fase, ela sai de zero. No caso do polo, ela vai para menos 180 graus. No caso do zero, ela vai para mais 180 graus. Então, eles são simétricos, os gráficos de zeros e de polos. O atraso de tempo, a gente já definiu o atraso de tempo lá atrás, né? Como que se comporta o atraso de tempo do ponto de vista da resposta em frequência? Bom, a gente já viu que o atraso de tempo ele é escrito dessa forma aí, né? Então, só a parte do atraso, tá? Referente especificamente ao atraso, é E elevado a menos TAS, em que TA é o atraso de tempo, tá? Bom, se a gente escrever isso aqui em termos de J ômega, a gente vai ver que o Y de atraso de J ômega é igual a E elevado a menos JTA ômega,
Mas isso aqui é igual, escrito na forma polar, né? Módulo 1, fase menos TA ômega. O atraso de tempo ele não muda o módulo da resposta em frequência ao que ele está inserido, mas ele muda a fase. E ele muda a fase de forma linear com o ômega. Então, na medida que a frequência está aumentando, a fase está aumentando linearmente por uma inclinação menos TA. Tá? Então, num gráfico em que a gente está escrevendo essa frequência numa escala logarítmica, isso naturalmente ele vai cair logaritmicamente. Então, no valor absoluto, a fase está mudando linearmente com a inclinação menos TA. No gráfico de Bode, né, você vai ver isso como uma variação logarítmica na medida que a frequência for aumentar. É isso que a gente está mostrando aqui para um sistema. Aqui eu tenho um atraso de tempo sozinho. Então, o módulo dele não muda, vai ser sempre o valor de 0 dB. E na medida que a frequência está aumentando, a fase está caindo logaritmicamente, né? Porque a escala é logarítmica, né? Ele está caindo aqui para valores substancialmente altos. Então, o atraso de tempo introduz fase negativa muito rapidamente no sistema na medida que eu estou aumentando a frequência de excitação. Bom, por que a gente discute essa coisa toda num primeiro momento? A gente pode usar o diagrama de Bode para fazer uma estimativa da resposta da função de transferência do sistema simplesmente pela análise dessa resposta em frequência, tá? Então, esse é um método bastante interessante de, uma vez que você tem a resposta em frequência de um sistema, você conseguir estimar a função de transferência dele, tá? Então, basicamente, isso é feito o quê? Analisando o diagrama de Bode para tentar descobrir aqueles pontos de quina onde a frequência, né, a amplitude era mais ou menos um valor constante, depois ela começa a cair ou subir muito rapidamente, as inclinações, as fases em que eu tenho em cada um dos trechos, a fase de convergência e usar isso como ferramenta para descobrir qual que é a resposta, qual que é a função de transferência desse sistema que possui a respectiva resposta em frequência. Tá? Então a gente consegue descobrir qual que é o valor de ganho estático, ou seja, qual que é o módulo do sistema quando a frequência está tendendo a zero. Isso é o ganho estático do sistema, é quando o S está tendendo a zero também. Tá? A relação entre o número de polos e o número de zeros, que é basicamente analisar aquela inclinação ou a convergência, a inclinação em módulo ou a convergência em fase do sistema, quando a frequência está aumentando bastante. Os valores dos polos e dos zeros, que vão ser exatamente aqueles pontos de mudança drástica de derivada, né, para cima ou para baixo, que vai indicar para a gente exatamente que ali tem um polo, né, surgiu um polo. Enfim, é mais ou menos essa estratégia. Não vai dar para a gente explorar muito isso aqui, infelizmente, mas pelo menos um exemplo eu gostaria de passar para vocês. Por exemplo, eu tenho um sistema como esse. Tá? Isso aqui é a resposta em frequência de um sistema qualquer. E eu gostaria de tentar descobrir, com base nesse gráfico, né, a função de transferência que me leva a essa resposta em frequência. Bom, a gente pode ver aqui algumas coisas. Por exemplo, se a gente analisar as frequências mais altas aqui, sobretudo no diagrama de fase, a gente vai ver que para o diagrama de fase nas frequências mais altas, esse sistema ele converge para menos 90 graus. Isso quer dizer que esse sistema tem um polo a mais do que zero. Tá? Então ele está convergindo para menos 90 graus, ele tem um polo a mais que zero. Entretanto, esse sistema não tem apenas polos. Se você observar aqui no gráfico de fase, você vai ver o seguinte, que a fase tem hora que ela está decrescendo, o que é uma característica típica de um polo. Mas tem hora que ela está subindo, o que é uma característica típica de um zero. E depois ela começa a cair de novo, que de novo é uma característica de um polo. Então, nesse sistema aqui, basicamente, o que a gente vê? Na frequência mais baixa, eu estou em 0 graus e tenho um valor aqui diferente de 0 dB. Ou seja, para frequências bem baixas, esse sistema tem um ganho estático aqui, que é em torno aqui, sei lá, de 12, 13, 14 dB. Não me interessa o valor nesse momento. A análise aqui para a gente é muito mais interessante, tá? Então, esse sistema, no caso aqui, para as baixas frequências, ele é basicamente um ganho estático, porque ele tem um valor de ganho em dB e a fase começa de zero. Bom, essa fase, ou esse módulo, perdão, ele vai continuar mais ou menos nesse valor até começar a cair por meio de uma inclinação aqui. A gente vê que tem um valor de frequência até o qual, né, esse módulo varia pouco e depois ele começa a variar. Olha, isso aqui é a característica de um polo.
E a gente pode constatar isso porque tem também a decréscimo de fase desse sistema. Então o sistema começa com ganho estático e mais ou menos nessa frequência aqui em torno de 10 elevado a zero, 1 Hz, esse sistema tem um polo. Tem um polo exatamente aqui em 1 Hz. Só que esse polo ele não vai acompanhando sozinho. Ele vai ter uma outra frequência aqui em torno de 100 Hz, em que essa queda aqui ela vai sendo contrabalanceada até virar uma reta de novo. E eu consigo ver isso aqui também no gráfico de fase. Eu tenho um decréscimo de fase, depois essa fase para de cair e começa a crescer. Ou seja, eu tenho um polo aqui que, mais ou menos em 100 Hz, ele é contrabalanceado por um outro zero. Um polo em 1 Hz, um zero em 100 Hz. Esse polo e esse zero, eles se contrabalanceiam os seus efeitos aqui no gráfico de módulo, até que novamente, ao chegar numa frequência aqui em torno de talvez 10.000 Hz, ou sei lá, né, em torno de 10.000 Hz, o módulo começa a cair de novo. Então eu tenho um outro polo. Então nesse caso eu tenho ganho estático, um primeiro polo mais ou menos localizado em 1 Hz, um segundo polo, um zero localizado em mais ou menos 100 Hz, e um segundo polo localizado em mais ou menos 10.000 Hz. Note que isso aqui, para este gráfico, está muito fácil de visualizar, porque as frequências estão bastante distantes umas das outras. Dá para ver exatamente esse aspecto de queda progressiva, né? Está constante, começa a cair, fica uma constante de novo, ou seja, aquela queda do polo foi contrabalanceada pelo crescimento do zero. E como eles são da mesma taxa, vira uma reta. E de fato, virou uma reta aqui. Para depois ter um outro polo que faz cair de novo. E na fase eu também consigo ver isso. Eu parto da fase zero, começo a cair, isso aqui é o efeito típico de um polo. Aí eu começo a subir de novo, isso é um efeito de um zero, até novamente cair por efeito desse outro polo e convergir para menos 90 graus. Então a estimativa da resposta em frequência, ou melhor, da função de transferência pela resposta em frequência, ela segue mais ou menos esses postulados, de você tentar analisar aqueles pontos de frequência onde tem uma queda, onde tem uma subida ali de módulo, uma frequência marcante, onde tem a relação entre polos e zeros para uma determinada região, e com isso você conseguir estimar a resposta, ou melhor, a função de transferência em termos da resposta em frequência. De fato, esse sistema aí, ele tem uma resposta em frequência, uma função de transferência, que é essa aí, ó. 5, que equivale exatamente a esse ganho aqui em torno de 13, 14 dB. S sobre 2π, ou seja, eu tenho na frequência 1 Hz, eu tenho esse polo aqui, ó, tá? 1 Hz, 2π radianos por segundo, tá? Então eu tenho esse polo. Em 100 Hz aparece um outro zero, esse zero aparece aqui, ó, em torno de 100 Hz, 200π radianos por segundo. E depois lá em 2 kHz, 10 kHz, perdão, que vai dar 20 kg radianos por segundo, eu tenho outro polo que vai fazer a convergência desse sistema para a sua frequência, para a sua fase final. Tá? Fase e aí a amplitude continua caindo ao longo, com o aumento da frequência com 20 dB por década. Então é mais ou menos seguindo esses pressupostos, né, que a gente chega a uma estimativa da resposta em frequência, ou melhor, uma estimativa, que a gente chega numa estimativa da função de transferência em função da resposta em frequência do sistema. Naturalmente, isso aqui não tem muito jeito de ficar explicando. Isso aqui é exercício, tem que fazer isso aqui várias vezes para entender qual que é a ideia e aí ficar mais hábil nessa coisa de ser capaz de detectar certas peculiaridades e conseguir chegar na resposta em frequência do sistema e depois chegar na sua função de transferência. Bom, essa primeira parte, então, do estudo de resposta em frequência, ela visa exatamente a você conhecer um pouco do diagrama de Bode, conhecer o efeito de o efeito que vários sistemas que a gente estudou aqui, eles dão sobre o comportamento da relação entrada e saída quando você está aplicando uma senoide cuja frequência é distinta, né? Então você está aplicando uma, depois está aplicando outra, né? E aí você consegue ver como que esses vários sistemas eles fazem essa relação entre entrada e saída. No nosso próximo vídeo, a gente vai ver um pouco mais a respeito da resposta em frequência e como que a gente consegue analisar agora o sistema de controle por meio da resposta em frequência. Por enquanto, a gente fez a análise apenas dos sistemas isoladamente. No próximo vídeo, a gente vai ver como que é a relação para o sistema de controle em malha fechada.
Aí isso aí vai ficar para a próxima, tá bom? Grande abraço para vocês, valeu mesmo, até a próxima. Tchau, tchau.